assunto no domingo anterior, ontem mais repercussões. Larissa Manoela, entenda os impactos de crescer com pais narcisistas, ela que fez sucesso aí, né, como criança ainda na televisão, e agora veio a público uma situação que ela não tinha dinheiro, ela tinha que pedir dinheiro para os pais que ficavam com quase toda a mesada dela, enfim, coisa desse tipo. E aí os pais narcisistas, o relacionamento deles que também não está muito bom. O que a gente pode falar a respeito de uma situação como essa? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, o relacionamento não anda nada bem, né, pelo que a gente está vendo. Mas a ideia aqui não é discutir, enfim, diagnóstico dos pais, né, ou o diagnóstico da Larissa, que a gente tem que fazer uma avaliação presencial, né, para ter um diagnóstico, mas sim de abordar essa questão do porquê, né, das motivações, assim, dessa também exposição que a Larissa fez dos pais, já que falar a público sobre o que ela falou fez com que a relação realmente fosse incinerada, né? Então, você chegar a público e trazer, endemonizar os pais, tá? E isso trazendo o pior de cada um, né? Trazendo talvez as piores mensagens, divulgar as piores mensagens, e ela, pelo que a gente está vendo, está colocando só a visão ruim, né, dos pais, e esquecendo toda a trajetória, já que um artista infantil, tá, para conseguir chegar nesse lugar, depende 100%, muitas vezes, dos pais para conseguir chegar, pelo menos até os 18 anos, e depois sim se fazer essa emancipação. Tá? Então, o que a gente vê, até inclusive em outros casos, até eu estava vendo agora o seriado da Xuxa, né? A gente também vê uma situação parecida com a relação da Xuxa com a Marlene Matos, tá? Que, em geral, são o quê? São relações de submissão, que a gente vê, de longo prazo, tá? Mesmo já adulta, a Larissa Manoela hoje tem 22 anos, ela tem, há 4 anos ela é maior de idade, tá? Ou seja, há 4 anos vive numa relação de submissão que não necessariamente precisava estar ocorrendo, tá? E a Xuxa também teve, ao longo da sua vida lá com a Marlene, uma vida de muita submissão. Em geral, esses artistas assim também têm características que a gente chama de mais histéricas, tá? Onde tem essa necessidade de aparecer, de ser o centro das atenções. O artista, em geral, tem que ter isso, ele tem que gostar de ser o centro das atenções, tá? Senão não consegue ser artista, né? Então tem que ter no mínimo, um pouquinho de vontade de gostar disso. E a gente também vê, nessas situações, muitos artistas muito dependentes dos seus empresários, dos seus pais, às vezes também um toque de sensualidade reprimida, né? É uma sensualidade infantil. O próprio seriado da Xuxa também mostra isso, né? Ela era um sex symbol, mas ao mesmo tempo era virgem, né? Não tinha tido relações sexuais. E a gente também vê dentro da Larissa Manoela, então, essa questão assim é uma menininha, né? Apesar de 22 anos, né? Tem uma vozinha mais fininha, mas com características mais angelicais, assim, que fazem com que, mesmo o indivíduo já estando maior de idade, ainda lembre, assim, comportamentos adolescentes, tá? E o que acontece? Aos 18 anos, você pode se emancipar dos pais, tá? Você pode ter a sua empresa separada e começar a gerir sua carreira. Então, ao meu ver, o que aconteceu? Ela não conseguiu ter essa maturidade, tá, de começar a fazer essa independência dos pais, e aí chegou neste ponto. Isso poderia ter acontecido já há 4 anos. E é muito fácil a gente pegar e 100% culpabilizar os pais. De dizer, eu sou assim por causa dos meus pais. Eu não tenho gerência sobre a minha vida financeira por causa dos meus pais. Mas tem que ver também desse lado qual foi a trajetória que ela fez também do caminho da independência financeira e emocional, e chegou no que chegou, no ponto aí de dificilmente agora como é que vai fazer para reatar a relação com os pais, e quem mais vai ser o grupo de suporte dela. Tá? Hoje é o namorado, mas daqui a pouco não tem mais namorado. Tá? Quem depois vai ser o grupo de suporte dela? Então, esses pontos que eu gostaria de chamar a atenção, assim, também da gente, às vezes, fica só vendo uma visão parcial do problema, mas o problema ele é muito mais complexo, ao meu ponto de vista. Um dos questionamentos que a gente tem visto também na rede social, em relação do público, né, assistindo a essa situação toda, e aí sem também um julgamento nem dela, nem dos pais, mas assim, a necessidade desse holofote Exato. tão amplo. Isso é um dos grandes questionamentos. Exato. Por que chegar a esse ponto? Né? O que a fez também chegar a esse ponto de ter que ir para o Fantástico falar de uma situação tão íntima, né, ali familiar e
da vida pessoal dela mesma e profissional também, porque isso, de certa forma, pode abalar a questão profissional dela, né? Claro. Em função dessa atitude. Mas o que leva a pessoa a querer esse holofote, né? Tão grande? E tem isso também, né? Indivíduos com características histéricas, histriônicas, assim, eles também, muitas vezes, também têm características sádicas, tá? E masoquistas também sempre. Então, esse papel de vítima, tá? Não deixa também de ser um componente masoquista. A gente vê, muitas vezes, em relações até de marido e mulher, onde a mulher assume o papel de vítima e o problema é 100% o marido. Também existe uma relação de masoquismo, de gostar de sofrer, tá? E em algum momento vai ter a parte sádica. Agora eu sofri, agora tu vai sofrer. Tá? Agora eu vou te expor, agora eu vou queimar, vou destruir a vida de vocês. Vocês, aonde vocês forem, meus fãs vão detonar vocês. Tá? Então, é importante a pessoa se tratar, se conhecer, tá? Para evitar chegar em pontos extremos. Tá? E lembrando, né, eu até fui ver a questão de como é que um artista infantil hoje ganha dinheiro no Brasil, porque não pode trabalhar. A nossa lei, né, ela é igual para artista, para não artista, para o indivíduo que está lá na agricultura, para o indivíduo que está vendendo bala na sinaleira, não pode. Trabalho infantil não pode. Aos 14 anos, pode ter menor aprendiz, até os 16 aos 16, sim, pode ter já a carteira assinada. Tá? E crianças podem ser sócias de empresa. Então, existe todo um grande questionamento também dentro do espaço jurídico de regulamentação desse trabalho de artistas e também de propriedade intelectual infanto-juvenil, que hoje, basicamente, o jurídico fecha os olhos, porque não pode, não poderia. Tá? Então, pelo que eu entendi, todo o dinheiro arrecadado por atividade artística e intelectual de crianças e adolescentes vai para a empresa, que a criança é sócia, que o adolescente é sócio, e até os 18 anos, enfim, é da empresa e dos sócios. Tá? E aí depois, sim, a pessoa, agora eu vou fazer o gerenciamento da minha carreira, eu vou agora ter um empresário novo, né? Foi o que acho que não aconteceu ali com a Larissa, né? Aos 18 anos ela assinava contratos sociais, já maior de idade, tá? Contratos sociais que não favoreciam ela, mas aí depois culpabilizou o pai. Mas tu assinou, tu tinha 18 anos ao assinar o contrato social, tu já era maior de idade. Tá? Então tem todo esse questionamento também. O que a gente espera é que tanto ela, né, como pessoa e como artista, e os pais também consigam, de alguma forma, reatar, talvez, como era antes ou como era antigamente, talvez vai ser bem difícil. Sim. Mas, pelo menos, ter algum tipo de relacionamento, né? Porque ter esse afastamento é muito, muito triste, né? Falando de família, assim. E que busquem tratamento e acompanhamento, que eu acho que isso é bem importante para todos. É pai e mãe, né? Olha a pergunta que chega aqui da ouvinte, a Ana. Doutor Moreno, como lidar com um pai narcisista que usa uma cirurgia que vai passar para tentar reaproximação? Como o filho deve responder? Situação delicada, hein? Delicada. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para meus pacientes é a gente não consegue controlar nossos pais, tá? E os nossos pais têm defeitos. Então, é super importante a gente assumir isso, tá? Os nossos pais, eles não vão ser 100% do jeito que a gente quer. Às vezes vão ser 0% do jeito que a gente quer. E a gente tem que assumir isso, certo? Então, às vezes os filhos ficam nessa esperança de que, de alguma forma que eles vão agir, os pais vão mudar, tá? E às vezes a gente vê lá filhos lá que os pais já estão com 80 anos e ainda na esperança de que os pais vão mudar alguma coisa. Então, o filho tem que respeitar. Tá? E esses dias eu vi um vídeo, até um paciente meu mostrou, né, um vídeo do Fabrício Carpinejar, falando que a gente passa metade da vida não querendo ser igual aos pais, e chega na metade da vida a gente quer ser igual aos pais, a gente acaba vendo que a gente está igual aos nossos pais. Então, e a gente aprende a ser filho tarde, e às vezes a gente aprende a ser filho tarde demais. Né? Os pais já estão adoecidos, né? já se foram algumas vezes. Então, o quanto antes a gente aceitar, né, de que o pai não é aquele ídolo infantil que a gente tem na infância, que nem minha esposa perguntando para meu filho, quem é o teu ídolo, Pedro? Aí, o meu ídolo é meu pai. Tá? Mas, em geral, isso se acaba na adolescência, é normal, os pais viram uma porcaria. Tá? Eles vão do céu ao inferno. Vão do céu, né? Aí tem os ídolos que seja, né? Enfim, o Che Guevara, a banda pop, né? Esse tipo de coisa. E só que isso tem que acabar também, né? Se o teu ídolo tá lá aos 8 anos ainda é o Che Guevara, ainda é uma banda pop, né? Você ainda está numa fase adolescente.
e aí você tem que voltar e você vai ter, enfim, algumas pessoas que vão te orientar, inclusive às vezes teu pai, às vezes não é teu pai, às vezes é um mentor, às vezes não é um mentor, mas não pode mais idealizar, nem existe ninguém perfeito, tá? Então, como a gente assumindo isso, e assumindo que a gente vai ter que moldar a nossa vida, às vezes sem o apoio das pessoas que a gente quer, isso é melhor. Mas nessa esperança, meu pai tem que mudar, meu pai... Não vai deixar de ser narcisista. Se é narcisista, a pessoa é uma tendência da pessoa, um traço de personalidade da pessoa. Então, esquece a coisa de mudar, tá? A gente pode mudar a gente, né? Os outros a gente não consegue mudar. A gente pode apoiar ali, estar junto, mas algumas características talvez não mudem mesmo. Não muda. E nem pais são perfeitos, nem filhos, né? Nem filhos são perfeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é. É.